Então, nós estamos na 8ª Parashá, com o nome Vaishlach, e enviou, do livro de Bereshit, né? O ano 5.784, com o tema de hoje, por que o nome de Yaakov mudou para Israel? Qual que é o significado, né, dessa mudança? O ponto, né, o ponto central da mudança do nome de Yaakov para Israel. Abordaremos, dentre outros livros, Gênesis, Obadias e Mateus. Aqui um breve resumo. Jacó reconcilia-se com Esaú, Jacó luta com Hashem e transpõe o rio Jaboque. O encontro de Esaú e Jacó, voltando de Padã Arã, Jacó chega a Shichem, em Canaã. Diná, filha de Leia e Jacó, foi desonrada por Shechem, príncipe pagão. A traição de Simeão e Levi, que vingam este crime com outro maior. Quer dizer, agiram fora da Torá, agiram contra a Torá. Jacó erige um altar em Betel, o nascimento de Benjamim e a morte de Raquel, descendentes de Yaakov, descendentes de Esaú, descendentes de Seir, e os reis e príncipes de Edom. Então começamos com o porquê Hashem mudou o nome de Jacó para Israel. Então nessa Parashá, o nome de Yaakov é mudado para Israel. Onde é que diz isso? Diz em Gênesis 32, 28. Yaakov é um nome... Yaakov é um nome que ele recebe por ter se agarrado ao Ekev. Então, a origem do Yaakov, né? Nós estamos falando de Yaakov, mas qual que é a origem? Porque todas as palavras que nós estamos em hebraico, ela tem os nomes de cada príncipe, por exemplo, o nome de cada tribo, dos príncipes de cada tribo, as 12 tribos, né, de Israel. Cada nome não é um nome aleatório. Não, vou dar o nome do meu filho de sei lá, Joaquim. Mas a pessoa não... O que significa Joaquim? Então, não. Para você dar um nome, você primeiro tem uma historinha por trás. Que aconteceu o nascimento daquele dia, daquela forma, foi de uma forma doce ou foi de uma forma amarga, foi num dia de sol e quente como hoje, ou foi num dia tempestuoso e gelado. Então, todos esses elementos geram o nome, geram um momento daquela época, naquela situação, né? E que define o nome. Então, o nome sempre, todos os nomes em hebraico, eles têm uma historinha, né? Então, a origem do nome vem do calcanhar, que é Ekev, né? Então, se você observar o calcanhar, quando você pisa, o nosso pé ele não é assim uma plataforma de concreto reta, com os cantos retos, com 90 graus, assim, tipo uma plataforma. O pé ele é curvo, tanto na parte base quanto na parte de trás. É curvo para você pisar e fazer esses movimentos assim, né? Para você, se você faz um movimento, você pode machucar a ponta do pé. Então, ele tem que ter uma curvatura. Então, preste atenção que eu já estou dando uma outra dica, que é essa curvatura. O que significa essa curvatura espiritualmente falando, né? Então, o nome ele recebe por ter se agarrado ao calcanhar, né? Yaakov, ele agarra o calcanhar de Esaú, né? Quando ele estava saindo do útero de Rebeca. Após uma luta estranha com um homem, ele diz a Yaakov: você terá um outro nome. Será chamado Israel, porque lutaste com Hashem e o homem, mas você prevaleceu. Então, por que é importante que o nome de Jacó mude, né? Quando esse anjo, né? Eu coloquei um homem ali, mas subentende, claro, que é um anjo enviado por Hashem. E o anjo diz para Jacob: você
esse nome você não terá ele para sempre, né? Como que ele dissesse assim, hoje mesmo você terá um outro nome, um novo nome, né? Qual o significado desse novo nome? Antes de Jacó se tornar Israel. Voltemos ao nome original de Jacó, então. Rebeca está grávida de gêmeos, o primeiro sai ruivo, vermelho, e peludo. E eles o chamam de... Olha, presta atenção aqui, ó, o primeiro filho, que é o Esav, nós falamos Esaú, né, pela questão das traduções, tudo. Mas o nome original é Esav. Então, ele já sai, ó, vermelho, ruivo e peludo. Então, como quem diz assim, ó, já sai um mini homenzinho, já sai peludo. Já sai um homem feito, peludinho, já, né, um pequeno homem já pronto ali. Tanto é que Esav significa exatamente isso. Significa feito. Ele já está feito. Então, isso está em Gênesis 25, 25. Olá, ó. E ele já está feito, ele é como um homenzinho. E a palavra Esav significa feito. A palavra Asaf, que vem de Asaf, Esav, vem de Asaf, não Asaf, mas Azar, significa fazer. Então, como o nosso trabalho é restauração das raízes bíblicas e judaicas da fé em Yeshua, vocês observam que nesses estudos das Parashot aqui nós abordamos muito restauração de palavras, né? Porque às vezes está falando alguma coisa, está falando um termo hebraico e tal, mas, peraí, se nós estamos, queremos restaurar as coisas, então nós temos que voltar para a raiz. É a mesma coisa que você plantar uma árvore, né? Plantar uma árvore, mas você esquecer que a árvore tem raiz. Você tem que tratar do solo, você tem que regar o solo, colocar nutrientes do solo para que realmente crie essa raiz e não tenha um solo cheio de pedregulhos que vai impedir que a raiz cresça. Então, você primeiro tem que conhecer o solo que você vai plantar, para depois você plantar o que seja o que for, né? Vamos lá. A palavra fazer, vamos lá. Em seguida saiu seu irmão e sua mão segurava o calcanhar, que é o Ekev, né? E Isaac o chama de Yaakov. Agora, algumas coisas que normalmente a gente não... Você está estudando, lendo a Torá, lendo e estudando, e às vezes passa por cima algumas coisas. Por isso que é importante sempre você dar umas paradinhas. Não precisa ser parada para coffee break, como a gente faz aqui, mas você dá uma paradinha, respira um pouco e volta algumas na tua leitura, faz algumas anotações. Ó, ele provavelmente é Isaac, seu pai, mas veja o contraste aqui. Os pais, tanto Isaac como Rivka, Rebeca, chamaram de Esaú. Eu coloquei Esaú ali, mas é Esav, né? Para Yaakov, não. Para Yaakov só foi Isaac que chamou. Não foi o pai e a mãe que deu o nome. Interessante, né? Porém, apenas Isaac o chama de Yaakov. E Rebeca, por que ela fica em silêncio? Daí você, né, peraí, será que na minha Bíblia, Deus, você vai ver na tua Bíblia, você vai ver na Torá, tal, e realmente não está lá dizendo que Rebeca dá o nome, só fala que Isaac dá o nome para ele, diferente do nome que foi dado para Esaú. Interessante, né? Por quê? Qual a razão que ela ficou quieta lá? Boquinha de siri, né? Por quê? Porque ela já
como a Rebeca, ela tinha um feeling, bem, de maneira geral, né, as mulheres crentes, elas têm sem ser crente, as mulheres já têm um sexto sentido, têm um radar diferente, diferente do radar dos homens, né? Segundo lá aquele psicólogo famoso, o homem tem uma visão tubular e as mulheres têm uma visão 360 graus e mais um pouco ainda, né? Então, se você quer encontrar alguma coisa na tua casa, não procure você, peça para tua mulher. Ela vai rapidinho, ela vai achar. E mesmo na geladeira, pegue tal coisa para mim, Jota, na geladeira. Eu vou lá, Estela, não estou enxergando. Dela vai lá, já pega na hora. Você olha, ó. A mulher enxerga. Vamos lá. Então, porém, apenas Isaac eu chamo a Yaakov. Muito bem. Só que tem uma outra pessoa também que não gosta desse nome. Não é só a Rebeca que não gosta desse nome. O próprio Esaú, lá na frente, né? Ele também declarou, né? Ficou muito claro para ele, quando ele falou, porque Esaú também não gosta do nome Yaakov, porque Jacó se faz passar por ele. Quer dizer, já entra aí um lado tortuoso, lembra do calcanhar? Entra um lado tortuoso, que Jacó se faz passar por Esaú para receber as bênçãos destinadas do seu pai, que eram destinadas a Esaú, né? Esaú grita, e é por isso que seu nome é chamado Jacó. Ele grita essa frase, é por isso, vai akveni ze parmim. Então, este akveni enganou-me. É por isso que seu nome é chamado Jacó. Em resumo, o que Esaú disse. Claro, é por isso que o nome dele é chamado Jacó, porque ele me enganou. Ele me trapaceou, ele agiu de uma forma indireta, ele agiu de uma forma tortuosa para comigo. Ele não foi franco, ele não foi direto. Ele deu rodopios, ele deu voltas e me passou a rasteira, né? Isso que ele quis dizer. Esaú pode querer dizer isso no sentido de um truque, mas o que realmente significa é como se ele se curvasse ao redor, né? Desse voltas. Ele não me confrontou, que é a própria palavra, a Torá nos orienta, né? Se você tem alguma coisa que você não concordou com o teu irmão, ou mesmo se você agiu errado para com ele, e ele agiu errado para com você, e aquilo está te incomodando, a própria Torá diz assim, não dê voltas, não procure outra pessoa para resolver esse problema, para não entrar no âmbito do Lashon Hará. Não fale com terceiros, com quartos, com outras pessoas. Vá direto e fale com o teu irmão e resolva isso e procure a paz, né? Às vezes é um mal entendido, você ouviu demais e coisas assim. Então, às vezes uma conversa, às vezes muito mais breve do que se pode imaginar, você resolve aquela situação e volta a paz para ambos os lados, né? Quando você dá voltas, você pega atalhos. Se você está indo num caminho e você pega atalhos, é problema. Então, aqui está entrando nesse campo aí, né? Ele não me confrontou, porque ele não disse, pai, eu gostaria dessa bênção. Mas ele se passou por mim, ele foi tortuoso comigo, ele me trapaceou. Essa que foi a reclamação de Esaú, com razão. Com razão. Tortuoso é o que gira. Lembra que eu falei no comecinho, o calcanhar, que ele é tortuoso, ele não é uma plataforma assim, uma sapata de concreto reta, né? Tortuoso é o que gira. Ele não foi direto comigo. Primeiro ele tomou o meu direito de primogenitura e agora ele tomou a minha bênção. Isso é mal. Quer dizer, tem um lado inteligente, tem um lado esperto aí, né? Porque realmente para Hashem
ficou muito certo, assim, claro e nítido, que Yaakov era um caçador de bênçãos. Só que tem alguns detalhinhos aí que nós temos que levar em consideração também. Yaakov não foi tortuoso só com seu irmão. Olha aí, vejam aí. Yaakov não foi tortuoso só com seu irmão. Mesmo quando Yaakov trata com Hashem, no início de sua vida, ele é tortuoso também. No primeiro encontro entre Jacó e Hashem, na Parashá Vayetze, na Parashá anterior, ele foge de Esaú, que quer matá-lo. Então a fuga já denota uma situação que você não quer enfrentar, que você não quer ir. Porque quando a Torá diz assim para nós, se você tem algo com relação ao teu irmão que está te incomodando, vai até ele. Esse ir até ele não é fácil, precisa coragem. Sabe por que muitas vezes a gente não vai? Porque a gente tem medo de ouvir algumas verdades que o irmão vai falar para a gente. Eu agi assim por causa disso. Então, o medo e orgulho e vaidades impedem a gente ter essa atitude. Não é às vezes o problema daquela pessoa, mas é um problema teu. Porque você tem que descartar vaidades, orgulho e medo. Esses itens estão aqui nessa Parashá. Principalmente medo, né? Tortuoso é o que gira. Lá embaixo. Mas num sonho que Yaakov teve uma visão, Jacó vê anjo subindo e descendo uma escada e Hashem aparece para ele. Eu sou Hashem, o Deus de teus pais. Ele diz, a terra onde você está dormindo eu darei a ti e a tua posteridade. Nossa, um momento glorioso, assim, né? Num lugar chamado Bet-El. A tua descendência será como o pó da terra, e eles, o pó da terra, e a tua descendência se multiplicará, e eu estou indo para estar com você e vou cuidar de você. E eu o trarei de volta a esta terra, não vou deixá-lo até que eu faça o que eu prometi a você, as promessas que Hashem deu a Abraham. Né? Agora Deus acaba de fazer uma promessa direta a Jacó. Quando alguém te faz uma promessa, há duas maneiras de fazer essas coisas. Preste atenção daqui para frente que é bem interessante. Uma coisa que você pode fazer é aceitar diretamente a promessa. Simplesmente, ok, alguém me fez uma promessa, você vai dizer ok, né? Você pode dizer não também. Mas o princípio é, maravilha, muito obrigado, eu aceito essa promessa. Só que não aconteceu nada ainda, aquilo está no ar. Que nem você, quando lida alguns assuntos no computador, até para fazer essa Parashá aqui, eu usei o PowerPoint da nuvem. A nuvem está no ar. Eu posso usar aqui, eu posso usar ali. Eu conecto lá a setinha do computador na nuvem, ela vai abrir aqui, onde eu estiver. Está no ar. Né? Entenderam o que eu quero falar, né? Então, aperta a tua mão, esse tipo de aceitação sela uma promessa. Então, se diz obrigado, aperta a mão, tudo bem. Mas não aconteceu nada ainda. Só aconteceu o princípio. Só que você quer tornar aquilo efetivo. Aquilo que foi prometido para você quer que aquilo aconteça. Você quer amarrar aquela situação. Mas a outra maneira é de selar uma promessa de modo mais indireto, tentando passar por cima dos erros do passado. Daí, como ele viu que ele estava envolvido numa situação nobre e aquele lugar
Vocês já sabem que o nome daquele lugar é Bet-El, casa de Hashem, né? Que ele viu os anjos subindo e descendo. O Jacob explicou para vocês a questão da escada, né? O que significa escada, né? Etc. Então, ele começou a questionar. Ele buscando, como ele foi colocado numa situação nobre. E nobre existe assim uma necessidade do caráter bem aprumado, um caráter bem legal da pessoa, não um mau caráter, né? Então, esse momento num lugar chamado Betel, casa de Deus, fez ele parar para pensar, puxa vida, o Eterno tem coisas maravilhosas para mim, mas tudo que ele queria é tomar para si essas bênçãos que o Eterno tinha para ele. Só que tinha algo que estava impedindo ele. O que estava impedindo ele que tornava ele assim, vamos dizer, entre aspas, mau caráter? Ou uma pessoa com problema de caráter. O que estava impedindo ele? Como agirei para que se cumpra a promessa? Pois pequei contra Hashem, aceitando a sugestão de minha mãe Rebeca, enganei meu pai. O princípio, vocês vejam só, o princípio dessa ideia não partiu dele, de Jacob. Partiu da mãe dele. A mãe com cuidados para com o filho, e sabendo que ele era assim um caçador de bênçãos, que ele tinha essa tendência às coisas espirituais, e Esaú não estava nem aí com essa questão espiritual, né? E a Rebeca quis dar uma mãozinha, mas ele acatou. Peraí, se alguém te dá uma sugestão e você acha que não é boa, você não é obrigado a aceitar. Mas quando você aceita, você entra no erro. Porque você fez a escolha. Nós não somos robôs. O Eterno está sempre nos testando, nos provando para ver se você faz a escolha certa ou não. Então ele aceitou, ele acatou a sugestão da mãe, mas qual que era a sugestão da mãe? Ele acabou enganando o pai. O que diz a Torá quando nós desonramos nossos pais? É um assunto grave. Tanto é que a questão dos pais, qual que é o quinto mandamento? O quinto mandamento está na primeira tábua ou na segunda tábua? Na primeira tábua. Por que o quinto mandamento, honrar pai e mãe, está na primeira tábua? Porque ele é muito importante, como se a gente estivesse honrando a Hashem. Então, isso falou muito forte no coração dele, nesse momento. Isso veio gritando assim. Então, algo travava ele dele receber essa bênção. O Eterno tinha essa bênção para ele, mas ele tinha que dar um jeito de arrumar isso. Entenderam? Quem quiser confirmar, essa proposta de Rebeca e o engano ao seu pai está de Gênesis 27, 5 a 10, a proposta de Rebeca. E o engano, quando ele vai na tenda de Isaac, está em 27 e 29, Gênesis 27, 22 a 29. Se Hashem zela por mim, me dá pão, roupas e me traz de volta à casa de meu pai, é como se todas essas coisas estivessem se acumulando. Ele viu, puxa, é tanta bênção para mim, o Eterno cuidando de mim dia a dia, não passo fome, o Eterno tem cuidado de mim. Então, naquele momento, vamos parar aqui mais um pouquinho. Naquele momento, ele tenta voltar para resolver a questão lá, pedir perdão para Esaú e tentar, vamos usar um termo popular, né? Dar a cara para bater para Esaú. Naquele momento que ele teve aquela visão da escada, não. Você viu como que a gente é? Às vezes a gente tem um chamado,
Nós temos mesmo que a gente busca o eterno, tal, a gente insiste em não fazer o que deve fazer. A gente ainda tenta pegar atalhos, né? Então, o que ele pensou? Eu vou deixar meu passado. Ele não quis voltar naquele momento, depois daquela visão. Vou deixar meu passado, né? Vou esquecer meu passado. E o que acontece? Jacó encontra-se com Raquel, em Gênesis 29. Mesmo aqui, Jacó está usando uma espécie de resposta tortuosa com os homens, uma resposta tortuosa com Hashem. Ele não está sendo ainda sincero, ele está tentando driblar a situação, ele está começando a entender a situação, mas ele não assumiu ainda de vez. E às vezes isso que precisa acontecer com a gente fica dando voltas, a gente sabe qual que é o caminho, mas você não quer, repito, né, o termo, a gente não quer dar o rosto para bater, que precisa coragem. Quando você tem que ir lá buscar teu irmão, vem aqui, eu gosto de você, eu te amo, e a gente não pode continuar assim. Eu errei contra você, mas também eu acho que você fez uma coisa que eu não gostei, né? Rasgar o coração, abrir o coração, isso que a Torá diz. Então precisa coragem para fazer isso. Você tem que passar por cima de você mesmo, e isso dói. Passar por cima do nosso orgulho, das nossas vaidades, da nossa prepotência, do nosso eu, isso dói, é difícil. Por isso que a gente procura alguém que entra no âmbito do Lashon Hará. Geralmente, 95%, nós procuramos alguém para falar e você entra num outro pecado, que é o Lashon Hará. Tudo isso é o calcanhar curvo de Jacó. Ele pega no calcanhar de Esaú, mas quando ele pega no calcanhar de Esaú, ele está dizendo que ele também tem calcanhar e o calcanhar dele é curvo. Estão me entendendo? E quando ele pega no calcanhar, ele está dizendo, o meu calcanhar também é curvo, eu também tenho problemas. Eu não sou o melhor. Porém, ele tinha um coração diferente de Esaú. É o calcanhar curvo de Jacó, porém mais tarde tudo isso mudará. Após passar anos na casa de Labão, Jacó faz uma escolha radical e arriscada ao partir. Quando Jacó deixou a casa de Labão, ele encontrou seu irmão Esaú e ele ficou com medo. Presta atenção. Lembra que eu falei agora há pouco de medo, orgulho, vaidades, né? Ficou com medo. Porque Esaú estava vindo com 400 homens. O que não percebemos é que Jacó foi quem iniciou o contato com Esaú, né? O princípio de toda essa questão foi Jacó. E a coisa mais tortuosa a fazer seria deixar a casa de Labão e tentar evitar Esaú. Então, nós cremos que talvez daqui para frente as coisas comecem a pegar outro rumo, né? Talvez a coisa mais errada a fazer seria deixar a casa de Labão e fugir Esaú. Ele pensou, né? A coisa já está mexendo no coração dele. Esaú está em algum lugar em Seir. Ele pode facilmente voltar para a casa em Canaã, sem alertar seu irmão em Seir, mas ele opta por não fazer isso. Olha aí, sem alertar seu irmão em Seir, mas ele opta por não fazer isso. Agora preste atenção aqui, mudanças em Jacó antes dele ser renomeado. Jacó envia mensageiros a Esaú procurando um encontro com ele, isso está em Gênesis 32:4. Ele não é o mesmo Jacó que fugiu de seu irmão. As coisas estão mudando agora no coração. Vejam, presta atenção nisso aí. Primeiro, sempre a gente tenta fugir. Fuga. Quero esquecer aquilo, vou para um outro local, vou arejar a cabeça
eu estando em outro local, não me lembro daquelas coisas do passado, vai passando o tempo, aquilo eu vou passando uma borracha, aquela borrachinha branca, bem durinha, não aquela mole, que às vezes tenta passar um grafite duro, você esfrega, quase gasta a borracha e quase quase gasta teu dedo e não consegue tirar aquele risco, né? Mas tem uma borracha que você... pronto. Então não tem como apagar, né? Ele envia mensageiros. Este é o Jacob procurando fazer o que puder para acertar as coisas entre eles. Ele envia presentes a Esaú para encontrar graça em seus olhos. Linsohem. Mas a linguagem para graça, a favor, coloquei encontrar graça, Linsohem. Graça. Mas a linguagem para graça, ou favor, ou quem sabe misericórdia, né? Vamos incluir mais uma palavra, seria hem. Indica um tipo de amor, um tipo de perdão, né? Então, Linsohem, Beineha Sheani Shalem Enha. Estou enviando isto para mostrar que estou indo inteiro com você. Olhem. A coisa já está mudando de uma forma efetiva e o externo já está se alegrando com essa situação. Ora, estou enviando isso para mostrar que estou inteiro com você. O Mevakesh Ahavatha, e busco o seu amor em companheirismo. Então, é esse tipo de atitude que nós temos que ter. Quando a Torá diz, vai a teu irmão diretamente com ele, passe por cima de você, não queira falar com um, com o outro, fale direto com aquela pessoa. Então, olha aí, eu busco o seu amor e companheirismo. Quer dizer, qual que é a grande mensagem da Torá? Qual que é o grande slogan da Torá, fora vários que tem, né, da fé de Israel, Shema Israel, etc. Promoção da paz. Nós temos que sempre promover a paz. Mas hoje, então, não podia ter guerra em Israel. Não, aí é outra conversa. Aí você agir por defesa, né? Aí entram outros campos, né? Mas sempre nós temos que promover a paz. Essa é a nossa missão, uma das nossas missões. É uma tentativa de reconciliação que pode ser um desastre, mas Esaú, olhe, irmãos, essa palavra aqui é muito forte. Quando você vai ao encontro desse irmão, que se tem um problema para resolver, você sempre tem que estar preparado para isso. Pode ser um desastre. Às vezes você está com uma ideia, já vem o teu irmão jogando pedras em você, e papai não quer nem conversa, e pode estar sujeito, nós estamos sujeitos a chuvas e trovoadas, entenderam? Então, um desastre, mas Esaú com mais 400 homens se aproxima de Jacó. Nesse ponto, Jacó tem medo e se aproxima de Hashem. Espera aí, Jair, você não estava falando que Jacó estava indo em direção a Esaú? Como agora se aproxima de Hashem? Exatamente isso aí, não me enganei não. Está bem certinho ali. O que significa isso? Nesse ponto, Jacó tem medo. Olha aqui. Se você... Quando você está para ir resolver aquele assunto com o teu irmão, se você passa e começa a tremer de medo, isso tem saída? Tem. Eu posso, Hashem, tu és o meu socorro, tu és o meu escudo, tu és o meu broquel, tu és a minha força, tu és a minha proteção. Socorro, eu estou petrificado aqui, não sei o que fazer. O Eterno te dá uma direção. O Eterno tem solução para tudo, né?
Então, é isso que ele faz. Jacó divide seu acampamento em dois, porque se Esaú atacar um, o outro sobreviverá. Ele fica com medo, busca a presença de Hashem. É possível perder metade de sua família, e agora Jacó ora a Hashem. Isso está... Onde é que está isso, Rocha? Que Jacó busca a presença de Hashem. Está em Gênesis 32, 9 a 12. Agora Jacó ora a Hashem. E ele fica com medo. E por que ele divide o seu acampamento em dois? Porque, como pode acontecer o pior, o Esaú pode se direcionar a um dos acampamentos, mas o outro acampamento ficar ileso. Ele teve uma atitude inteligente, né? Hashem, eu me lembro das suas promessas, tu és Deus, volte e eu farei as coisas boas para você. Então ele está abrindo o coração, porque ele está envolvido naquele medo. Lembrando dessa promessa, aqui está o que Jacó diz: Hashem, eu me sinto pequeno em face de toda a bondade que você me mostrou. Tá? Ele está abrindo o coração, ele está se lembrando do momento que ele passou lá em Betel, que ele teve a visão da escada, e agora ele está querendo acertar em verdade e em espírito. Isso que é muito bonito. Então, às vezes a gente quer ser um homem conforme o coração de Deus, ou quer ser, mas a gente não quer enfrentar as situações, não quer ser bem direto com Hashem. A gente fica dando voltas com o próprio Hashem. E Hashem quer que a gente seja direto primeiro com Ele. Eu me sinto pequeno em face a toda essa bondade que você me mostrou até agora. Que ele saiu praticamente de mãos vazias, na fuga, mas agora que ele está voltando, ele está com 2 acampamentos, bastante gente, bastante animais, está rico, né? Daí muitos aí por aí, não, eu estou muito bem, eu atingi o sucesso que eu queria, fiquei rico. Não, mas você tem outras coisas para resolver, que essa riqueza não vai te levar a lugar nenhum, né? A primeira vez que eu passei pelo Jordão, vim com nada, mas agora sou 2 bandos. Não posso exigir nada, mas tenho um pedido a fazer. Salve-me. Ele diz: Hashem, salve-me do meu irmão Esaú, tenho medo. Nós temos que ser francos para Hashem dizer, às vezes a gente não fala o que o Hashem precisa ouvir. Mas Jair, o Eterno conhece meu coração, mas Ele quer que você fale. E você às vezes tem vergonha de falar. Nós temos vergonha de falar. Às vezes o nosso próprio ouvido não quer ouvir. Hashem sabe o que está passando, mas Ele quer que você fale para Ele. Salve-me do meu irmão Esaú, tenho medo que ele não me mate e não mate a mãe e os filhos dela. Não mais te enganarei. É tudo o que o Eterno queria ouvir. Nós temos que chegar nesse ponto, queridos. Não mais enganarei, não mais serei tortuoso. Se você fizer isso por mim, eu farei isso por você. Tipo, sempre você querendo negociar. Um bom negociante aí. Quanto que você me dá? Então eu faço isso. Tá? Ficar calculando. Papá, isso é vantagem? Não. Espera, vou colocar na calculadora aqui, vou colocar no meu tablet. Não. Está fora. Olharei em seus olhos. Ele diz, olharei nos olhos de Esaú. Se ele quiser me bater, se ele quiser me matar, mas eu chegarei face a face e olharei nos olhos dele. E farei um pedido justo, honesto. Não quero mais isso. Não quero essa vida de engano. Sem forçar, sem torcer. Por favor, me ajude. Isso está em Gênesis 32, 9 a 12. A palavra é clara. O medo. Vocês acreditam que tem medo, medinho e medão? Tem. Tem 2 tipos de medo nessa história de Jacó aqui.
O medo faz com que Jacob fale diretamente com Hashem agora. A primeira vez que você falou, ou que aqui está falando tanto para Jacob quanto para nós. A primeira vez que você falou com Hashem, não foi por acaso o medo que te impulsionou a falar com Hashem? Para mim foi medo e outras coisas. Digamos 50%, mas eu tinha muito questionamento, né, sobre o tempo lá de espiritismo, essas coisas, né. Eu gritei para Hashem. Eu disse, eu fui bem franco e direto com Hashem. Eu quero a tua verdade. Mostra para mim a tua verdade, se ela existe. Mostra para mim, de uma forma clara e nítida, a tua verdade, Hashem. A primeira vez que você falou com Hashem, o medo te impulsionou. Rashi, os rabinos, né? Rashi, Radak e Ramban explicam o medo inicial de Jacob e sugerem que ele estava tentando manobrar por causa do sentimento de medo. Mas o medo era um problema de fundo, impelindo-o a dar uma volta final. Primeiro, na fuga, ele teve medo. Mas o medo o impulsionou a fugir. Fugir, sempre fugir, fugir, fugir. Mesmo num lugar chamado Betel, a casa de Hashem, a visão da escada, dali ele não voltou, ele continuou. Ele não voltou dali. Depois, né? Mas o medo era um problema de fundo, impelindo-o a dar uma volta final. Então ele teve um tipo de medo na fuga, e depois ele teve um medo que agradou a Hashem. Porém aqui o medo o leva a um pedido direto. É esse medo que agrada a Hashem. Por favor, me ajude, livre-me das mãos do meu irmão Esaú, porque eu o temo. Gênesis 32, 12. O significado por trás da mudança do nome de Jacó. Estamos no final. Há uma palavra que aparece repetidamente no texto, panim, face. Há muitas panim nessa paraxá. Panim, face, rosto, é bem no início dessa paraxá, né? Então essas repetições já vão dando a dica para a gente. Panim, panim, panim. Jacob envia mensageiros diante de seu rosto para Esaú, seu irmão. Ó, rosto. Lembra que eu falei aquele termo popular, dar ao rosto, a face para bater? Olha aí. Você ser direto, franco, sem rodeios. Quando ele manda os presentes para Esaú, seu irmão, que amar, né? Jacó diz, amar diz, né? Arraprav faná. Talvez eu possa encontrar o perdão diante de seu rosto. Olá, fanav, rosto. Baminkha halo lehet lefanai. Com esses presentes que vão antes da minha face, antes do meu rosto. Ve'aharei hem erhe fanav. E depois eu verei seu rosto. De novo, repetindo. Ó. De novo, mais uma passagem aqui. Ulai isa fanai. Talvez ele levante meu rosto. Olhe, muitas vezes, rosto, rosto, rosto. Tudo tem a ver com face ou com rosto. Tanto é, lembra daquele lugar, Betel, casa de Hashem? Como que é o lugar, o nome do lugar que Jacob deixa de chamar Jacob e ele recebe de Hashem o nome de Israel? Como é que é o nome desse lugar? Peniel. Peniel, a face, rosto. Só que Peniel tem o EL, né? É a face de Hashem. O lugar que ele luta com o anjo chama-se Peniel, a face de Hashem. O que é essa ênfase no rosto, face de repente? Ouça a mudança do nome mais uma vez. Não, Jacob não será mais teu nome, senão Israel.
o anjo diz para ele, né? Que saritaim Eloquim ve'en anashin vatuhal, pois lutasse com os homens e com Hashem e venceste. Então o próprio nome Israel é um acróstico que vem desta frase, junto com os nomes de Isaac, Sara, Raquel, Abraham e Levi. Se você colocar Israel, né? A palavra Israel, I, Isaac, S, Sara, R, Raquel, A, Abraham e L, Levi. Então, os nomes dos patriarcas e matriarcas, né? Com esta frase, Ki saritaim Eloquim ve'im anashin vatuhai, forma o acróstico Israel. Mas o que significa essa frase? Ki saritaim Eloquim ve'im anashin vatuhal. O que significa isso? Significa, pois lutaste com os homens e com Hashem e venceste. O que é? Esse encontro, onde Yaakov fica só ele com esse anjo, então aparece uma pessoa ali que na hora o Yaakov não sabia se era um humano ou um anjo. Então, na verdade, ele era os dois, esse humano, porque ele teve um confronto. Se fosse só espiritual, como é que ele ia bater, como é que ele ia se confrontar? Então teve um encontro como se fosse um homem e um anjo ao mesmo tempo. É como se fosse as duas visões que ele teve nesse momento. Então, era uma consumação do que ele estava passando em toda a história. Ele estava lutando com Deus e com ele mesmo. Ele estava entendendo os problemas que ele tinha e deixando os problemas dele de lado. Que estava amarrando dele receber as bênçãos. Quando chega nesse momento fatídico, né, o Eterno possibilita, abençoa esse encontro, porque o Eterno vê a sinceridade do coração dele, que ele quer acertar, ele já nasceu sendo um caçador de bênçãos, né? E ele merecia a bênção porque o Eterno estava vendo o coração dele, sincero. Então, ele lutou. E a nossa vida é assim, irmãos, nós sempre estamos lutando conosco mesmo e com Hashem. É a carne, é o mundo, o que o mundo nos assedia todo dia. É isso, aquilo, vontade disso, tem que comprar isso, tem que não sei o quê, bararararará. E todas as coisas do mundo são contra a Torá, na maioria, né? Claro, tem muitas bênçãos do nosso dia a dia, o nosso lar, a paz do lar, o que nós comemos, tudo, né? São bênçãos de Hashem. Mas a quantidade de itens que nos assedia todo dia para a gente fugir da Torá e de Hashem, são milhares, todo dia. Que saritaim Eloquim ve'in anashin vatuhal, pois lutaste com os homens e com Hashem e venceste. Isso que aconteceu. Ele chegou num ponto que o Eterno disse, agora você cumpriu, agora você entendeu 100% a mensagem de todos aqueles episódios dele. Aquilo foi uma consequência do que estava acontecendo no coração dele. Como você lutou cara a cara. Estamos terminando, irmãos. A mudança de nome confirma que Yaakov se defronta francamente com Hashem e com os homens. E mostra que houve algo grandioso, como Yaakov lidou com Hashem e com o homem. Algo grandioso que houve. Ele conquistou um outro nível. Ele conquistou o nível de um homem conforme o coração de Hashem. É isso que nós temos. Essa é a nossa meta. Nós como crentes em Yeshua. Nós temos que chegar num ponto de o Eterno olhar para cada um de nós e dizer, você é o homem, você é a mulher conforme o coração de Hashem. Não é mais Yaakov. Não é mais tortuoso, mentiroso, enganoso, fraudulento, que fica dando voltas, procrastinando.
O nome que sua mãe nunca gostou, nunca quis. É o nome redentor que ela queria. Aquele que não é mais indireto, tortuoso, mas sim um homem que é direto e honesto. Israel. Um eco de Yashar Kel, que é direto, honesto ao Criador. Direto com as pessoas, assim como Yeshua. Ele não fugiu. Pai, a carne gritou muito alto. Pai, afasta de mim esse cálice. Mas, em seguida, ele não ficou calculando. Pai, afasta de mim esse cálice, vírgula. Mas que seja feita a tua vontade, porque eu quero ser e sou direto contigo. E ele deu a vida por nós. Ele deu a cara para bater. Baruch Rabá Bishem Adonai.